Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. O Jeroboão, ele provocou a divisão do reino. Então, a parte do norte ficou com 10 tribos e passou a ser chamada de Israel. E o reino do sul chamou-se Judá. O reino do norte teve várias capitais: Siquém, Penuel, Tirza e a cidade de Samaria. E a religião foi o culto ao bezerro de ouro e também a Baal. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: Muito trabalhoso vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Tempos depois, o rei fez o seguinte, o rei Acabe, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificaram em Samaria. E olha só que interessante essa história do rei Jeú ao realizar as suas reformas em Samaria. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas. Ou seja, a casa de Baal virou literalmente banheiros. Então, devido à idolatria veio o castigo. O reino do norte, Israel, é levado e massacrado pelos assírios, e os poucos que sobreviveram ao ataque, eles foram levados embora ao cativeiro. A Assíria, então, ela envia povos das regiões dos seus domínios, inclusive o domínio de Babilônia, para repovoar as cidades de Samaria. Tem vídeo aqui no canal explicando com mais detalhes sobre esse cativeiro da Síria. Vale a pena você assistir depois, ok? Não se sabe ao certo a quantidade de judeus deportados e quantos que ficaram em Israel, em sua terra. Mas é certo que o número de estrangeiros nessa região cresceu com o passar do tempo. Os casamentos mistos foram gradualmente ganhando espaço, e o resultado dessa mistura foram os samaritanos. Depois de assentados na terra de Israel, esse povo estrangeiro começou a ser atacado por leões. No princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, lhes ensinou como deveriam temer ao Senhor. Vale lembrar que os levitas, na época da divisão das tribos, eles não tinham uma terra fixa. Por esse motivo é que havia sacerdotes, ou seja, haviam levitas lá no Reino do Norte, que também foram deportados. E apesar de um sacerdote ter sido mandado de volta do cativeiro para instruir o povo samaritano na adoração ao Senhor, o resultado foi uma mistura do paganismo com a religião apóstata do Reino do Norte. Assim, ao Senhor temiam e também aos seus deuses serviam, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Inimizade entre judeus e samaritanos. Na época da construção do segundo templo em Jerusalém, os samaritanos até que tentaram ajudar Zorobabel na construção do templo, afirmando que eles também adoravam o mesmo Deus. Mas quando tiveram seu pedido negado,
eles se opuseram e atrasaram a construção do templo. E depois que Neemias começou a reconstruir os muros de Jerusalém, ele teve uma forte oposição também por Sanbalate, Gesem e Tobias. Sanbalate era o governador da província de Samaria. Mais tarde, não se sabe ao certo quando foi, os samaritanos eles construíram um templo no Monte Gerizim, esse templo era rival do templo de Jerusalém. Isso fez com que houvesse ainda mais inimizade entre judeus e samaritanos. No período interbíblico, tanto judeu quanto samaritanos, eles sofreram muito porque eles eram contra a política de helenização de Antíoco Epifânio. Tem vídeo aqui no canal falando mais detalhadamente sobre Antíoco Epifânio. Vale a pena você assistir depois, ok? Então, o templo que estava em Jerusalém, em Judá, Antíoco Epifânio dedicou a Zeus Olímpico. E o templo dos samaritanos, que ficava no Monte Gerizim, Antíoco Epifânio dedicou a Zeus Hospitaleiro, o amigo dos estrangeiros. No ano de 128 a.C., o governante Asmoneu dos judeus, João Hircano, ele destruiu o templo dos samaritanos. Esse templo nunca mais foi reconstruído. Porém, isso não significou o final dos samaritanos, não. A adoração foi transferida para uma sinagoga. Mais tarde, o termo samaritano veio a se referir especificamente a um grupo religioso e não mais aos habitantes da cidade ou província de Samaria em geral. A seita samaritana continua até os dias de hoje. Apesar dessa miscigenação, dessa mistura toda, algumas raízes judaicas nunca foram perdidas, nem mesmo com os samaritanos dos dias de hoje. Ou seja, igual aos judeus, eles ainda têm a crença em um único Deus, eles guardam também os sábados, as principais festas, a circuncisão, as leis de dieta, ou seja, o que pode e o que não pode comer, a esperança messiânica também eles têm. Eles acreditam no julgamento futuro dos homens, tanto os bons quanto os maus, tendo o Messias como juiz. E, acima de tudo, o Pentateuco é a principal linha de doutrina e prática dos samaritanos. O Pentateuco samaritano. Apesar da invasão da Síria no Reino do Norte, lá em Israel, as cópias do Pentateuco, dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, eles conseguiram sobreviver em Samaria, e somente o Pentateuco foi aceito como escritura genuinamente inspirada por Deus. É difícil saber se essa limitação só dos 5 primeiros livros foi premeditada pelos sacerdotes do Reino do Norte ou se foi uma coisa acidental, ou seja, é possível que uma única cópia da Torá tenha sido o único manuscrito que eles tenham conseguido obter quando foram expulsos de suas terras. O que é certo é que, com o aumento do conflito com os judeus, os samaritanos rejeitaram completamente o restante do Antigo Testamento, como se não fizesse parte das Sagradas Escrituras. O Pentateuco samaritano ele foi copiado com letras hebraicas antigas. Ele difere do Pentateuco judaico em cerca de 6.000 passagens, embora a grande parte das diferenças não seja assim muito significativa. O Pentateuco samaritano também difere da Septuaginta em alguns textos e, em alguns casos, é diferente de ambos, ou seja, em algumas passagens o texto do Pentateuco samaritano não tem nada a ver com a Torá e nem com a Septuaginta.
Embora o livro canônico de Josué não fosse aceito pelos samaritanos como uma escritura inspirada genuinamente, o livro de Josué era altamente respeitado e grande parte do relato da conquista de Canaã é incorporado junto com as adições apócrifas no livro samaritano de Josué. Os samaritanos da atualidade. Ainda hoje, um pequeno grupo de samaritanos vive em Nablo, em Jaffa, subúrbio de Tel Aviv. O Monte Gerizim continua sendo o local sagrado para eles, que ainda seguem os antigos festivais hebraicos, como a Páscoa e o Dia da Expiação, que é o dia mais sagrado para eles. Além disso, o sábado ainda é observado rigorosamente. O sumo sacerdote deles é o líder político do grupo. Embora seja um pequeno grupo, eles ainda representam uma forte seita religiosa.